Esse é meu primeiro green text. Senti que precisava tirar esse peso das minhas costas, deixar alguém ouvir finalmente. Seja eu, 2 anos atrás. Meus pais têm uma cabana no norte de Saskatchewan. Sim, eu sou um corno do norte do Canadá. Decido passar um tempo sozinho lá. Meus pais concordam, porque querem que eu saia do sótão deles. Estava bem interessado aqui em X nos últimos tempos, então achava a ideia de ficar sozinho e isolado, com seja lá o que tem na floresta no norte, estranhamente reconfortante. Vou dirigindo para lá no fim de novembro, com comida estocada para durar uns meses. Deixo meu celular em casa porque eu só usava para coisa de internet. A cabana tem eletricidade e antena. Sem internet, mas todos meus videogames são offline mesmo. Trago um rifle também para caçar. A cabana tem um layout retangular, com uma extensão que foi adicionada quando minha irmã e eu nascemos, para dar mais espaço para a gente passar as férias. Majoritariamente feita de madeira, com exceção do teto de latão, naquela extensão. Descarrego minha tralha e descanso um pouco. A cabana é bem perto da borda da floresta, numa pequena clareira. Outros devem achar lá claustrofóbico, mas eu acho reconfortante. Como disse, eu fico estranhamente relaxado com coisas vagamente ameaçadoras, como aqui em X. A primeira noite eu relaxo e escuto os sons dos animais quando vou dormir. Sem TV nem nada, só relaxando e me acostumando com o meu novo ambiente. Escuto um alce na distância. Tranquilo. No primeiro dia eu pego todas as minhas roupas de inverno e vou na floresta. Fico perto das árvores, onde a neve é um pouco mais fácil de atravessar. Eu não vou para nenhuma clareira porque a neve lá é muito funda. Me lembro de todas as vezes que andei por essa mata quando era criança, com minha família. Decido ir mais fundo, e ir para partes que nunca fui antes. Meus pais nunca falavam onde podia e não podia ir, é só que eu nunca fui quando era menor. Escuto um alce de novo na distância. Quem sabe eu consigo chegar perto e dar uma boa olhada. Alces são meio perigosos aqui, porque não estão acostumados com pessoas, mas eu imaginei que podia subir numa árvore se ele me atacasse por algum motivo. Vou para onde o chamado está vindo. O som não fica mais alto, mas imaginei que devia estar se afastando de mim. Não consigo achar rastros de alce, então decido que está muito longe para eu correr atrás. Só tem umas 7 horas de luz do sol nessa época do ano, então começo a voltar. Esse não é o tipo de lugar que você quer se perder. Em casa, começo a pensar sobre tudo aquilo. Acho que é só paranoia, faço jantar, e vou para a cama. As coisas continuaram calmas pelas próximas semanas. Mas achei um alce apodrecendo com toda a pele da cabeça arrancada. Expliquei aquilo como vermes, ou outros animais pequenos. Tento ir caçar veados e qualquer outra coisa, mas nunca acho rastros, apesar dos chamados que ouvi à noite. A maioria eram de fêmeas por alguma razão. Sempre digo a mim mesmo que eles só devem estar mais longe do que o normal que eu ando. Um dia eu saio e consigo matar um pequeno veado. Nunca atirei em um antes sozinho, e não tenho ideia de como tratar a carne. Decido deixar ele para amanhã e preparar de manhã depois que acordar. Eu sou retardado e deixo ele do lado de fora para não dar cheiro na cabana. No dia seguinte saio, e tem marcas de mordidas nele. Puta.jpg. Algum animal chegou primeiro e ferrou o coitado todo. Gostou muito da cabeça por algum motivo, toda a pele de lá estava comida. Não reconheci as marcas de mordida, mas decidi parar de ir tão longe na floresta. Começo a me perguntar como que eu consegui um macho, se todos os chamados que ouvi eram de fêmea. Eu sei como que esses chamados são, e aqueles eram bem longos, indicando fêmeas. A paranoia vem, já que eu fico ansioso por besteiras aleatórias assim. Rapidamente me faço esquecer sobre isso, já que prometi a mim mesmo que ia ficar alguns meses e não iria para casa cedo. Na noite seguinte não consigo dormir pela ansiedade. Insônia.gif. Começo a ouvir um barulho baixo.
Era uma noite bem quieta, então eu ainda conseguiria ouvir algo lá fora, se tivesse. O som é quase rítmico, mas não consigo dizer o que é. Eventualmente fica mais alto, como se o próprio som estivesse ficando frustrado. Percebo que deve ter alguma coisa fazendo ele. Eu sento, e começo a escutar o que agora é um claro som de arranhões, como algo sendo arrastado em madeira. O som viaja pela cabana, passa por onde eu tô dormindo na extensão, e dá a volta de novo. Na segunda vez que passa pela extensão, ele para logo onde estou sentado na cama por um momento. E depois continua. Isso acontece por alguns minutos, e depois para. Eu acabo dormindo pela exaustão. No dia seguinte tenho que me convencer que não foi um sonho. Começo a formar a ideia de um tipo de animal inteligente. Não pode ser tudo coincidência. No meio do dia eu ganho coragem de sair e ver o que houve. Há arranhões nas paredes cobertas de neve. Não fundos o bastante para atravessar a madeira, mas o suficiente para ver um padrão de arranhões, poucos metros do chão. Como se algo tivesse os feito propositalmente. Isso não é só um bicho burro qualquer. Finalmente decido olhar para minha porta. Os arranhões eram fundos na porta de madeira, como se alguém com unhas enormes tivesse passado horas arranhando. Tô enlouquecendo de medo nessa hora. Seja lá o que for, era inteligente o bastante para saber que a porta era a entrada, mas predatório o suficiente para circular a casa, como uma tática de intimidação. Chego à conclusão lógica que, seja lá o que for, deve ter sido a mesma coisa que comeu meu veado. Finalmente dou uma olhada nas pegadas. A melhor forma que consigo descrever é como pegadas de urso, mas bem longas. Seja lá o que essa porra é, definitivamente não é um urso. Começo a perceber uma coisa. Não haviam pegadas em volta da cabana. Só umas levando até ela, e depois indo embora. A coisa estava subindo nas minhas paredes, e arrastando as unhas em volta, para criar os arranhões. Definitivamente não é um urso. Só quero ir embora nessa hora. O sol começa a descer, e nuvens de tempestade começam a aparecer. Eu estive aqui fora por 2 horas, só olhando para essa porra toda. Não posso ir embora na tempestade nem no escuro, não eu me tranco lá dentro e fico na cama com minha arma. Meus pensamentos vão para todo lado quando a noite chega. O vento está uivando lá fora, mas, na distância, eu consigo ouvir a porra do alce de novo. Começo a pensar nisso. Seja lá o que seja essa merda, estava chamando animais machos, imitando os chamados das fêmeas. Deve preferir os machos, já que eles têm mais carne. Quando eu deixei aquele maldito veado lá fora, ele soube que eu estava lá. No primeiro dia inteiro que passei aqui, quando estava seguindo o chamado do alce, aquilo devia estar logo em cima de mim numa árvore. Perco o fio da meada quando escuto aquele arranhão de novo. Mal consigo ouvir por causa da tempestade de neve, mas eu o reconheci. Se ele me vê como um predador alfa-rival, ou como uma presa, eu nem sei o que é pior. Essa coisa é insanamente boa em escalar, porque eu escuto sons de pés no telhado de madeira. A tempestade é tão alta que não consigo escutar exatamente onde estão os pés, só escuto os sons de pisadas em madeira e neve bem de leve. De repente, o som muda. De madeira para latão. Logo em cima de mim. JPG. Não aguento mais essa merda, mas não posso sair, porque é exatamente isso que ele quer. Os sons das batidas continuam pelo que parecem horas, e a tempestade continua forte. Eventualmente vai embora, graças a Deus. A tempestade também começa a diminuir. Então consigo ouvir melhor as coisas lá fora. Mas não estava preparado para o que aconteceu depois. Eu escutei a voz de uma mulher lá fora. Não falava nenhuma palavra discernível, tava só balbuciando uns gemidos, como se estivesse tendo um orgasmo. Ah não! Tu não vai me enganar que nem faz com os alces, seu demônio de pé de urso. Parece muito próximo, lá para a borda da floresta. Pego uma lanterna grandona e abro uma das janelas destrancadas.
Aponto lá para fora de onde tá vindo o som. E vejo uma figura de 2 metros, magra mais musculosa. Depois meus olhos se ajustam melhor. O rosto parecia uma interpretação horrorosa daquele de um humano. Como se você descrevesse para um ET como uma pessoa parece e mandasse ele desenhar, depois desse o desenho para um cachorro comer. O nariz era virado para frente como se estivesse me olhando. Os olhos não eram afundados como devem pensar, eram bulbosos, e estavam saltados com pupilas enormes. Pareciam quase inchados. A melhor maneira que consigo descrever a boca é como a boca do Sauron, no Retorno do Rei. Grande, e muito grande. A cara era no formato da de um babuíno, muito oval, com a região das sobrancelhas bem pronunciada. A única diferença era que era muito lisa, e sua testa era gigante. Ele levantou os lábios para mostrar os dentes, como um predador. Mas parecia como se estivesse sorrindo para mim. Suas mãos eram uma mistura grotesca de mãos de gente com a de uma preguiça. Numa delas, tinha a cabeça de um veado. E toda a pele estava comida, que nem antes. Aquilo era uma ameaça. Depois de dar uma boa olhada, eu dei um tiro. Não sei se acertei, porque a lanterna caiu, mas eu consegui ver ele largando a cabeça e correndo para a floresta. Peguei a lanterna e apontei de novo, e consegui ver vagamente sua forma subindo uma árvore em segundos, e depois pulando de uma árvore para outra. Fiquei acordado o resto da noite, e fui embora de manhã. Voltei para casa mais cedo, e disse para os meus pais que estava me sentindo sozinho como desculpa. Nunca disse nada para eles, porque iam falar que estava usando drogas. Essa é provavelmente a única vez que vou contar essa história mesmo. Eu não acredito em mágica, nem em demônios da floresta, porque eu não sou totalmente retardado. Eu acredito que o que vi era um grotesco fracasso da evolução. Algum animal mutante que conseguiu sobreviver tempo suficiente lá fora. Não vou dar nenhum nome idiota que nem outros autistas fazem quando veem alguma merda nesse board. Juro que nunca vou voltar pro norte de Saskatchewan.